Vamos ouvir a palavra de Deus? Convido você a abrir em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23. Essa série de mensagens tem uma proposta de falar aprendendo a viver. E você pode pensar assim, mas como aprender a viver? É claro que as pessoas vivem, sobrevivem nesse tempo, mas muitas vivem de forma ruim, vivem mal, porque não se comportam, porque não têm o controle do seu emocional, não têm controle do seu temperamento, e muitas vezes se decepcionam, se machucam, se ferem. Então nós estamos aprendendo aprendendo a viver, um olhar sobre os frutos do Espírito, uma forma que essa palavra precisa trabalhar em nosso coração. Nós já falamos sobre a paz, falamos sobre a alegria, falamos sobre, pela manhã, né? Estivemos aqui conversando, domingo passado, sobre a paciência, sobre a benignidade, ou ser amável, e hoje eu quero falar com você sobre a bondade, algo que nós precisamos aprender e precisamos também colocar em prática, porque é fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, 22 e 23, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Que o Senhor assim nos abençoe com essa palavra. O apóstolo Paulo coloca a bondade e a amabilidade um do lado do outro. É claro que elas estão ligadas entre si. Ser amável tem quase o mesmo propósito de ser bom. E quando Paulo faz essa lista de frutos, ele quer dizer que são comportamentos que eu e você precisamos ter. E como falamos pela manhã, um cristão autêntico, ele tem que viver a palavra. Ele tem que trazer a palavra de dentro para fora. Não adianta sermos apenas cristãos nominais. Qual a sua denominação? Batista, qual a sua? Assembleia, ou metodista, ou presbiteriano, não importa a igreja. Às vezes nós nos rotulamos cristãos pelo rótulo da igreja. E nós esquecemos que ser cristão é a essência dentro de nós. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus e vivermos conforme a palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos evitar problemas, né, dificuldades, como falamos pela manhã. Há pessoas que não têm não têm apresentação de nenhum fruto no seu coração amável, porque não sabe se referir ao outro com tranquilidade, com paz. Muitas vezes é bruto demais, muitas vezes é grosso demais. Ou então pessoas que não têm tolerância com o outro, não têm paciência. Nós aprendemos pela manhã, falando sobre Jesus. Ele é interrompido no seu trabalho. Jesus está lá, indo em direção à casa de alguém e de repente um cego começa a gritar: tenha misericórdia de mim. Jesus para, de uma forma amável, interrompe o seu percurso para dar atenção, ao ponto que até crianças tentaram impedir a sua caminhada, e os discípulos, olha, não atrapalha. Jesus, não, calma aí, dos tais é o reino dos céus. E de uma forma amável, Jesus está tratando, cuidando de gente. E aí nós falamos pela manhã a importância de você dar um bom dia ao motorista, de falar com, quem sabe, o lixeiro que passa na porta da sua casa. Você tem que dar um bom dia, como é que você está? Muito obrigado pelo seu trabalho, ser amável. Dentro de um elevador tem lá o responsável para subir e descer o elevador. Bom dia, boa tarde, obrigado pelo seu trabalho, que as pessoas estão nos servindo. E isso é uma forma de apresentar a diferença de Cristo na sua vida, porque é fruto do Espírito ser amável, respeitoso. Claro, educação é algo que seu pai e sua mãe te ensinou, mas muito mais, ser amável é fruto de Deus em nós. Porque Deus nos amou, porque Deus tolerou os nossos pecados, porque Jesus curou e atendeu a todos, pobres. A mulher que veio ser apedrejada se jogou aos seus pés e ele tirou um tempo com aquela pessoa.
E muitas vezes nós não temos tempo para o outro, não temos tempo para ajudar, para cuidar. A pessoa quer muitas vezes, não, eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para meu filho, não tenho tempo para minha esposa. E aí os problemas avançam dentro da família, dentro de casa. Então, ser amável também com o irmão da igreja, está trabalhando, está fazendo as suas coisas. Nós temos que demonstrar amor, demonstrar cuidado, sabendo que o irmão está ali fazendo algo para abençoar a vida da igreja. E temos que cuidar disso. Falamos sobre isso. Agora estamos falando sobre ser bom, a bondade, algo que precisa estar dentro do nosso coração. É muito comum encontrar generosidade, bondade na Bíblia. Jesus conta, por exemplo, a história de um dono de uma vinha. Você vai ver isso em Mateus 20, versículo 15. Ele contrata trabalhadores, e os trabalhadores trabalham o dia inteiro. Só que no finalzinho do dia, ele contrata outros trabalhadores. Só que na hora de fazer o pagamento, ele faz igual para quem trabalhou o dia todo, como também para aquele que trabalhou apenas na parte final do dia. Os trabalhadores que trabalharam o dia todo ficam revoltados. Jesus contando essa história. Porque trabalharam o dia todo e quem trabalhou menos ganhou a mesma coisa. E aí Jesus, falando para aqueles que estavam ali, apresentando essa história, vai dizer, você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros. Os que trabalharam o dia inteiro ganharam o que era justo ganhar. Mas aqueles que chegaram no final do dia, não é porque eles chegaram atrasados, eles foram convidados a trabalhar e eles precisavam trabalhar. E aí diz a história, Jesus contando, Jesus pagou igual todo mundo. Isso gerou inveja, porque o dono da vinha foi bom, agiu de bondade, cuidou, independente de ter abençoado as pessoas. Então muitas pessoas, elas gostam de agir com bondade até em excesso. Parece que ela está tendo prejuízo, mas não. Ela está tendo prazer de cuidar, prazer de ajudar. Então esse fruto, irmãos, é algo do nosso coração. Deus nos ensina a ser bom nesse tempo em que vivemos de inveja, num tempo que vivemos de intolerância, num tempo em que as pessoas estão iradas uma com as outras. Deus nos ensina a ter bondade, o fruto do Espírito Santo. E ser bom é qualidade. Não é algo forçado, é fazer sem ter interesse de nada em troca. Então, quando associamos esse adjetivo bom, muitas vezes nós pensamos assim, um bom médico, um bom professor, um bom policial, um bom pastor, um bom diácono. Nós vamos ligar a bondade dele em ser uma pessoa eficiente no que faz. É um bom médico, porque ele é bom no que ele faz. Não é essa bondade profissional. É uma bondade de coração, de se doar para o outro, de cuidar do outro. Algo que nós precisamos entender que é fruto de Deus em nós. Então, o que cerne essa bondade? Que qualidade vemos numa pessoa verdadeiramente boa? E eu tenho uma definição, eu creio que uma pessoa com característica fundamental de ser boa é uma pessoa íntegra, com ausência de qualquer maldade. Porque muitas vezes nós estamos vendo pessoas que querem fazer o bem, mas elas têm um interesse político, o interesse de fama, de receber alguma coisa em troca. Mas quando a bondade ela é íntegra, ela é essência, ausência de maldade, eu acredito que essa definição seja real, de uma forma exterior, não forçada, não maquiada, não com segundas intenções de ajudar para receber aplauso, de cuidar para ser elogiado. Uma pessoa boa, de natureza boa, faz sem se preocupar com o que os outros vão dizer, vão falar, porque essa é a essência da bondade. Então pense uma coisa, ser bom é fruto de Deus em nós. Você precisa ser uma pessoa boa, tolerante, respeitosa. Você não precisa agir de forma para magoar, para destruir alguém, levantar calúnias e defamações. Isso não é uma coisa que procede de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos pensar hoje, a bondade está perto, A pessoa boa, ela tem essa característica do próprio Deus, porque Deus é bom.
E nós vamos ver isso na palavra. Essa declaração, ela é fundamental na Bíblia. Salmo 119 vai falar: dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. Ele cuida de você sem você merecer. É pecador. Você é errado, falho. Deus continua cuidando de nós. E essa é uma das partes do Salmo que vai colocar isso em evidência. Olha, Deus é bom. Não adianta você pensar que você compra a graça de Deus ou compra os favores de Deus. Não, não. Você não merece. Não merece milagre. Você não merecia o perdão, porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Mas Ele é bom, Ele resolveu nos perdoar, nos acolher e nos trazer para junto de si. Então a bondade é uma característica de Deus. E quando nós falamos dom do Espírito, fruto do Espírito, é algo que vem de Deus para nós. Porque a nossa natureza é caída. Somos vaidosos, somos orgulhosos, somos maledicentes, porque a natureza caída nos produz isso. Faz isso em nós, o velho homem se levanta dentro de nós, produzindo isso todo o tempo. Por isso as confusões, os desentendimentos em família, os desentendimentos no trabalho, os desentendimentos na vizinhança, na comunidade, no condomínio, com o vizinho. Porque muitas vezes esses pensamentos vêm ao nosso coração. E nós temos que entender que ser bom é uma característica de Deus. E se somos filhos de Deus, precisamos exercer a bondade com as pessoas, com aqueles que estão à nossa volta. Dizer que Deus é bom significa que acabamos, de expressar essa visão. Deus é generoso conosco. Ele apresenta para nós confiança. E nós precisamos exercer essa característica com aqueles que estão à nossa volta. Mesmo quando as coisas são ruins, quando a calamidade acontece, quando a dificuldade se levanta, Deus ele tem a capacidade de transformar o caos em bênção. Eu acredito que você já deve ter passado por isso. No momento de dificuldade, doença, enfermidade, desemprego. Foi o tempo que Deus se manifestou em sua vida. Não deixando faltar nada, abrindo portas, abençoando sua família. Aí você para pensar. O caos, muitas vezes, a dificuldade é uma forma de Deus demonstrar para nós a sua bondade. Veja José. José é vendido pelos seus irmãos. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele é traído pelos seus irmãos. E lá no capítulo de Gênesis 50, 20, ele fala o seguinte: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E todo mundo sabe que José foi um governador do Egito. E evitou a fome no Egito. Mas antes ele foi vendido pelos seus irmãos. Viveu um momento de caos, de luta, de dificuldade, de humilhação, de um quebrantamento emocional, porque foi traído pelos seus irmãos. Mas Deus transformou o caos em bênção. E aí nós vemos como Deus é bom. A bondade de Deus, ele supera o mal. A bondade de Deus, ela tem um controle de todas as coisas. E é por isso que nós, às vezes, nós não nos preocupamos com pessoas que tentam, muitas vezes, botar o pé para nós cairmos, ou tentar fazer alguma coisa para atrapalhar a nossa vida. Se nossa vida está na mão de Deus, se nosso caminhar está diante dEle, Ele cuida de nós, porque Ele é bom. E não devemos temer o inimigo ou os laços que se levantam, porque Deus é bom. Mas essa bondade precisa também ser manifestada em minha vida. E eu não estou dizendo, irmãos, que a bondade é só em você dar uma cesta básica para alguém, trazer o seu quilo. Ela vai além disso. A bondade que nós precisamos manifestar é num sorriso, num abraço, num acolhimento de alguém que sofre. Sentir a dor do outro, se colocar na dor do outro, porque Jesus fez isso por nós. Ele morreu em nosso lugar, ele substituiu a nossa transgressão e pagou o preço na cruz, porque ele é bom. Ele não merecia cruz, você merecia, eu merecia cruz. Nós merecíamos o tormento eterno, porque nós não fomos salvos porque você é bonitinho, é legal, é um cara que faz muita coisa bacana e está na igreja há tanto tempo. Não, não, você foi salvo pela graça. Você não merecia, mas Deus é bom e cuidou de você. E quando nós entendemos que Deus cuida de mim, eu preciso entender, manifestar esse amor também para com o outro. E por isso que a bondade é fruto. Não é algo que você faz apenas como se comprasse um remédio na farmácia, agora eu vou ser bom. Não, não, isso é produzido dentro de nós, porque a nossa natureza é ruim.
Nossa natureza é caída, mas a graça de Deus nos transforma. Segundo, quando nós olhamos o modelo de bondade, se Deus é absolutamente bom, não é de surpreender que pessoas que estão perto de Deus se tornem pessoas agradáveis. Quem está perto de Deus, quem está buscando a presença de Deus, quem está numa vida de oração, na presença do Espírito Santo de Deus, ele começa a trazer dentro de si o caráter de Deus. E a bondade é natural, ela vem dentro do seu coração. Daniel é um grande exemplo no Velho Testamento. Daniel foi um administrador político, governava Babilônia e já com a sua idade avançada, a Síria, ele simplesmente passa por uma situação, o rei decreta uma lei, ele desobedece porque ele busca a Deus, ele ora, e aí a sua história longa, ele vai então sendo jogado para os leões, porque desobedeceu ao mandato do rei, e Deus então fecha a boca do leão. E o mais interessante é que os inimigos não encontravam em Daniel falha, não encontravam em Daniel erro. Havia uma essência na vida de Daniel, que apesar que as pessoas procuravam, insistiam em encontrar um erro, não encontravam erro, porque ele era um homem íntegro, era um homem correto. E nesse compromisso de fazer a coisa certa, ele preferiu obedecer a Deus do que os homens. Então pense comigo, quando nós trazemos isso para a nossa vida, irmãos, quantas vezes nós deixamos de fazer o que é certo, para tentar arrumar o jeitinho do errado, porque é mais prazeroso e porque é mais fácil de fazer. Desobedecer é mais fácil, e contra as leis é mais prazeroso. Daniel não, Daniel quis cumprir aquilo que estava no seu coração e obedecer a Deus antes de obedecer o decreto do rei. Ele pagou o preço por isso, mas Deus o honrou. Então, quando nós pensamos em ser e ter o fruto da bondade no nosso coração, nós muitas vezes não queremos pagar o preço de querer ser bom, de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. E nós nos embaraçamos na vida. Às vezes entramos por um caminho de destruição, porque entendemos assim, opa, esse caminho aqui vai cortar um monte de etapas que eu não quero viver. Quem vai por esses caminhos vai sem Deus, porque Deus não tem pacto com aquilo que é errado. Deus não tem pacto com aquilo que é falso. Deus não está junto daquilo que é criminoso. Deus não está junto daquilo que é pecado. Porque quando nós escolhemos caminhar para aquilo que é enganoso, isso é maldade. E a maldade está no nosso coração. Então, quando nós falamos sobre bondade, não é apenas ajudar um necessitado ou dar um alimento. Não, a bondade vem em todos os sentidos. De cumprir as regras naquilo que é correto, evitando aquilo que é ruim. Muitas vezes nós pagamos um preço grande por nossa integridade. Somos acusados, somos caluniados, debocham de nós, porque somos cristãos e obedecemos primeiro a Deus do que o mundo. E tem um preço. Mas ser bom, ter um coração bom, é fugir daquilo que pode destruir a sua família, destruir a sua vida. Porque até no ato pecaminoso você pode magoar a sua esposa e você pode magoar o seu esposo. E isso é maldade. Maltratar, ofender. A maldade, a bondade, ela não está apenas no ato, ela está também na presença, no respeito, no carinho, na atenção. Terceiro, fazer o bem como fruto do Espírito em nós. A bondade de Deus é vista na bondade de Jesus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, ninguém viu a Deus, mas eu posso ver a Deus através de Jesus no Novo Testamento. Então, tudo que Jesus reproduz, eu consigo ver de Deus. E eu comparo com o Velho Testamento, encontramos lá a resposta. E é por isso que é fruto do Espírito, porque é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi ao céu e Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos capacitar. Agora, os frutos precisam estar no nosso coração. Nós não podemos apenas ser religiosos de cânticos, de frequentar a igreja e ter cargo. Nós precisamos ser cristãos. E o fruto do Espírito, ele é evidente. A bondade nasce da bondade de Deus em nós. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais o meu coração se quebranta.
porque infelizmente há pessoas, como falamos pela manhã no tema amabilidade, amável, há pessoas que querem a Jesus, mas não querem mudar. Elas querem o Jesus da cruz, mas não querem ser semelhante a Ele. Irmão, não dá. Para seguir o Evangelho, precisamos ser transformados. O Evangelho verdadeiro muda a pessoa. Então, aquele negócio de ser grosso com a esposa, grosso com o esposo, maltratar os filhos, isso deve ficar lá no seu passado. Não agora. Porque você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo de Deus habitou no seu coração. Se antes havia a ilegalidade na sua vida de agir de uma forma errada ou criminosa ou no jeitinho brasileiro, hoje não. Hoje você tem que pagar a sua conta de luz. Hoje você tem que cumprir seus compromissos, porque há dentro de você a essência do próprio Deus. E muitas vezes os cristãos estão passando por cima de algo que é fundamental na Bíblia Sagrada. Há muita gente cheia do poder pulando, plantando bananeira aí. Mas quando você olha a segunda, não há testemunho. Não há vida com Deus. Isso também são para os líderes evangélicos, de toda a classe. Por isso que há uma crise de ética cristã muito grande. Gente falando em nome de Deus, mas não vive a essência de Deus. Gente pregando e ensinando coisas que não são. Indo para a televisão dizendo, agora eu sou de Jesus, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele diz ser. Porque nós estamos vivendo um evangelho de aparência, nós estamos agora aprendendo a viver. Eu poderia estar falando para você aqui, ó, você vai ter carro do ano, vai ter geladeira, essa semana vai ser vitoriosa, você vai fazer acontecer. Pegar prosperidade é quem não quer, até eu. Mas eu preciso falar para você o que é evangelho. Porque eu sou pastor e eu tenho que ensinar a palavra. Ah, mas a palavra é dura. Mas eu não posso fugir dela. Porque amanhã eu vou dar conta das minhas ovelhas. Então você se intitular cristão e não viver os frutos do Espírito, meu irmão, você tem que se preocupar com isso. Você precisa ser manso. Você precisa ser amável. Você precisa ter paz. Você precisa ser alegre. Você precisa ser longânimo. Alguém pisou no teu pé, anda mais um pouco. Calma, paciência, respira. Pede a Deus força. Porque o que nós nos deparamos é cristãos muitas vezes que não dão testemunho. Briga dentro de casa, os vizinhos vê, barraco, coisa terrível. Olha lá o cristão, olha lá o crente. E essas coisas estarão no juízo para a nossa condenação. Ou você acha que dar mau testemunho vai ficar em branco? Deus irá cobrar de nós. E se nós somos cristãos, temos que viver. Qual é a minha preocupação? Nós temos que crescer como igreja, estamos crescendo, graças a Deus por isso. Mas temos que crescer com qualidade. Crente autêntico. Crente que senta à mesa e não fala mal do outro. Crente que anda junto, ora com sinceridade. Amável. Respeitoso. Carinhoso. São frutos de Deus em nós. E aí nós vemos, por exemplo, Jesus apresenta de uma forma bastante clara. Olha o que diz Lucas 6. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, e nem má árvore que dê fruto ruim. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figos de espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Isso é Bíblia no Novo Testamento, Lucas. Aquilo que fazemos mostra quem somos. Porque a essência de dentro se manifesta nos nossos atos. Uma pessoa infiel, ela vai ser infiel. A não ser que Cristo transforme a vida dela. A não ser que o Espírito Santo entre no seu coração, plante no seu coração lealdade. Porque lealdade também é coisa de Deus. Não se compra na farmácia. Uma pessoa leal que está com você, independente das situações, até do teu erro, ela vai contigo até o final. Não se levanta, não te trai, não te malha pelas costas, porque é fiel e é boa. Porque quem é bom não quer o mal do outro. E não quer o mal nem do inimigo, que a Bíblia vai dizer que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. É duro isso, é. Mas nós precisamos viver o Evangelho.
Senão nós vamos virar religiosos, carregando, frequentando igreja, mas que não há nenhuma diferença na sociedade. A sociedade só será transformada, irmãos, com as nossas atitudes. Não é só o presidente da República, o presidente da República é cristão. Quem transforma é você no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua escola. Os irmãos estão entendendo, amém? No seu dia a dia, no seu condomínio, alguém chegar para você, olha, a conta de luz subiu, pendura um gato aí, eu sei fazer, eu te dou um jeitinho para te abençoar. Olha, para te abençoar. Às vezes você está andando na rua, vem alguém com uma peça de carro. Isso é muito comum quem para em posto de gasolina. Amortecedor novinho, tal. Custa lá umas 400, 500 reais. O cara quer te vender por 100 reais. Sem nota fiscal, sem nada. Meu irmão, você já sabe qual a procedência disso. Sim ou não? Já sabe. Aí o cristão, que bênção. Obrigado, Senhor. Vê como as coisas estão confusas? Mete a mão no bolso, entrega, leva para casa um produto que foi tirado de alguém, provavelmente. Não tem nota fiscal, não tem nada. E leva para casa maldição. Porque isso não é benção. É melhor, irmão, você desligar o seu ar-condicionado. Bota um saco de gelo na frente do ventilador, faz alguma coisa. Mas não faça isso. Porque isso não é próprio nosso. E eu não quero entrar mais em alguns detalhes, por exemplo, época de eleição, cristão vendendo seu voto. Por 50 reais. Ele vai na urna, antes disso ele passa lá no camarada que está na porta, sabe que isso é crime. Ele faz com alegria e ainda sai contando para os outros. Arrumei 50 reais. Aí chega na igreja quer poder. Chega na igreja quer orar. Chega na igreja quer cantar e ver as coisas acontecerem com a vida completamente errada. Como o Espírito Santo vai manifestar os frutos desse jeito? Não há como progredir, não há como avançar. Deus não habita nessas coisas. Aquilo que fazemos mostra quem somos. Nossas ações do lado de fora mostram o que está dentro do nosso coração, porque o coração mau produz maldade. Viver no reino de Deus significa viver o governo de Deus. Ou você tem Deus na sua vida, ou você permite Deus governar a sua vida, mesmo na dificuldade, ou então, irmãos, a sua fala, o seu glorificar, não serve para nada. Ou Deus é dono da sua vida e você confia, Senhor, eu não vou me envolver com isso, eu não vou participar disso, eu não vou agir dessa forma lá no meu trabalho, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está me vendo, e por mais que eu esteja necessitado, eu prefiro confiar no Senhor. É essa que tem que ser a nossa oração. Porque é assim que nós vamos transformar o mundo. Quantas vezes no meu trabalho, eu trabalhava em empresa de seguro, fui gerente de uma empresa, antes de ser pastor integral, deixei para ficar com a igreja. A gente se via cada situação, sinistro de carro, gente tentando fazer de tudo para dar a volta em seguradora. E depois de 15 anos, o pessoal sabia, aí, Eliseu não, mano, vai para outro, porque Eliseu não. Nunca. E passava aperto, dificuldade, 2 filhos para criar, luta dentro de casa. Ter que fazer as coisas, pagar as contas, facilidade de montão. Nunca. Porque eu sabia que Deus é que me sustentava e Deus que me honrava. Mas isso é um preço que você tem que pagar. Ser bom com as pessoas, ser bom consigo mesmo, ser bom com Deus, é algo que está dentro de nós. Gálatas 6:9, para a gente poder terminar aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e se não havermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. A Bíblia nos ensina a fazer o bem, ser bom, mas ser bom em todos os sentidos. Ser bom no sentido de estender a mão, ser bom no sentido de acolher, ser bom também no sentido de fechar a boca e segurar aquilo que está no seu coração. Se nós queremos ver o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida, meu irmão, manifeste a bondade de Deus. Amanhã, segunda-feira, quando você sair de casa, você ore ao Senhor. Senhor, me dê oportunidade para manifestar o teu fruto. Deus vai te dar
a paciência, a alegria, a paz, a longanimidade. Deus vai te dar a oportunidade de você fazer a bondade. Peça a Deus, Senhor, eu quero que esse fruto se manifeste para abençoar a vida de alguém. E às vezes, irmãos, você vai ver coisas simples. Uma visita, um abraço, uma ligação. Você pode estar cuidando de alguém do outro lado. Ser bom, se preocupar, ajudar. E para a gente concluir, faça o que é bom, faça o que é certo e deixe as consequências nas mãos de Deus. Vou repetir, vamos ler, o texto está aí? Vamos ler todos juntos? Faça o que é bom, faça o que é certo e deixe as consequências nas mãos de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que os frutos do Espírito verdadeiramente se manifestem em nossa vida e cada dia mais sejamos homens e mulheres de Deus. Uma igreja acolhedora, uma família para pertencer, gente que senta, que ora, que caminha junto e que manifesta o amor de Deus aos corações. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor assim te dê a paz. Próximo domingo teremos ainda mais 2 palavras dentro do fruto, são 9. Eu acredito que o próximo já deve ser, já vamos estar terminando essa série de mensagens, aprendendo a viver. Amanhã é dia de você colocar em prática a sua paciência, a sua bondade, ser amável com as pessoas que estão à sua volta, né, respeitosos e a alegria do Espírito Santo de Deus.